Agora chegou a parte da revisão dos semi-eixos, né? Aqui então tem o lado aqui esquerdo, que é o lado motorista, e o semi-eixo aqui do lado direito, que é o do passageiro. O lado direito ele é maior, né? Por conta do câmbio estar posicionado do lado esquerdo, então eu preciso ter um comprimento maior para compensar. Então, aqui é um semi-eixo completo. Aqui eu tenho a junta homocinética. Então ela tem esse movimento aí, porque lembrando que você olhando aqui a roda, imagina a bandeja de suspensão. Vamos pegar aqui uma, fica mais fácil. Pronto, imagina que essa aqui seja a roda do carro. Então olhando assim de lado, ela faz esse movimento por conta da suspensão e faz esse movimento aqui por conta do esterçamento, direita ou esquerda. Então a homocinética ela faz movimento para cima e para baixo, direita e esquerda, mantendo sempre o torque na roda. Esse carro ele tem a parte de câmbio, que é essa parte aqui, ele usa junta tripode aí, que a trizeta, né, a famosa trizeta, que são 3 pezinhos, 3 pontinhas, que eu vou abrir aqui, a gente vai conseguir observar isso melhor. E usa aqui dentro, ela tem o mesmo movimento. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Estou olhando aqui a trizeta, então eu tenho para cima e para baixo e um leve movimento lateral aqui, que não é muita coisa, mas eu tenho um movimento aqui lateral. Nesse serviço, então eu vou fazer o seguinte, vou limpar, primeira coisa de tudo, né? Primeiro, aliás, antes eu vou desmontar aqui, tirar essa coifa que ela já está apresentando um vazamento aqui do lado da tulipa aqui, né, do trizeta tulipa, essa peça tulipa, trizeta lá dentro, na verdade. Aqui também da homocinética lá do passageiro, tava com a gambiarra aqui, então vazou quase toda a graxa, esse não toda a graxa da homocinética. Então eu vou trocar as 4 coifas. E é isso. O que é importante nesse serviço aqui, o lado homocinética nem tanto, na verdade, é o lado aqui da trizeta. É marcar a posição relativa entre a tulipa e o eixo aqui. Aqui eu vou fazer um furinho aqui, eu vou pegar uma broquinha, fazer um furo aqui, começar a fazer o furo, na verdade, eu não vou furar isso aqui, obviamente. Vou começar a fazer um furo aqui e aqui no eixo para marcar a posição. Preciso marcar 3 pontos? Não, porque ela só encaixa, aqui tem uns calombinhos aqui, a gente vai ver ela por dentro. Aqui só encaixa se for cada um no seu alojamento, então são 13, 120 graus. Então não tem como eu girar um pouquinho para a esquerda ou para a direita. Se eu marcar uma posição aqui, automaticamente vai casar as 3 posições lá dentro. Por que isso é importante? Porque cada pezinho da trizeta, vamos dizer assim, ele gerou um padrão de desgaste junto com a tulipa. Então se eu mudar essa posição relativa aqui, eu começo a desgastar a tulipa de outra forma e algum rolamento desse pezinho, que vamos dizer assim, vai ficar mais apertado em outro alojamento, vai começar a forçar e o outro vai ficar folgado. Então eu vou começar a ter problema na trizeta, eu posso até perder o conjunto trizeta-tulipa. Outro cuidado aí, que eu alerto, que eu já passei por essa experiência, toma cuidado na hora de comprar peça, porque eu comprei um kit da Sabó. Sabó, Nakata, marca boa, SKF. Por quê? Ela vem com graxa grafitada de alta qualidade. Eu vou mostrar uma trizeta que eu tenho aqui, de um outro carro que eu tive, também um Ford Focus, só que esse era 2009, 2.0, então a tulipa era maior. E por um momento lá rasgou a coifa, eu fui levar no mecânico trocar. Ele trocou, colocou uma tulipa azul, uma coifa azul, que eu nunca tinha visto, e uma graxa azul, porque tem esse mito, né? Infelizmente as pessoas têm esse mito, graxa azul é melhor que existe, não necessariamente. Porque hoje a gente vê muita graxa azul aí, graxa comum, que na cara você vê que o cara colocou um corante, alguma coisa para ficar azul. Mas enfim, resumindo, fui viajar com o carro, sem barulho nenhum, no meio da estrada começou a fazer barulho. Aí foi indo até eu chegar onde eu deveria chegar, o barulho foi aumentando até o ponto que a tulipa, a trizeta, ela arrebentou lá dentro, comeu a tulipa, eu tive que comprar um semi-eixo completo.
porque detonou isso aqui, a trizeta ainda dá para trocar, mas detonou isso aqui, é fim de jogo. Então eu tive um prejuízo aí de quase R$ 2.000 para trocar, e não tive o que fazer, que eu tava em um lugar que não tinha muita opção de arrumar isso aí. E também era final de ano, é aquela coisa, né? A gente não acha quase nada aberto. Enfim, vou mostrar aí então o resultado de uma troca mal feita e usando graxa de qualidade inferior. Bom, aqui era uma tulipa. Então a gente vê aqui uma trizeta, né? Aqui são os 3 pezinhos que eu falei. E essa aqui é a tulipa. Então essa peça trizeta ela vai lá dentro. E aqui é o resultado. Claro, ela está oxidada, tá cheia de poeira. E aqui eu tenho o resultado de uma manutenção mal feita em 2 quesitos aí, na verdade. Graxa de baixa qualidade, pouca graxa também foi colocada, né? E aqui então comi, eu tenho talvez uma amostra aí porque está oxidado, mas aqui está afundado porque essa peça ela rodou, que ela é encaixada aqui. Que eu falei dos 3 pezinhos, eles são encaixados aqui, né? Então aqui a gente consegue ver aí. Vou tentar montar aqui. Eu monto cada uma no seu alojamento. E cada uma vai ter um padrão de desgaste. E aquilo que eu falei, se eu marco um ponto, por exemplo, aqui e outro aqui, aliás, aqui na outra peça, né, no semi-eixo aqui, não tem como eu virar um pouquinho para cá ou para lá, porque a trizeta só vai encaixar dentro de um alojamento aqui. Então é isso, vou começar então a desmontar esses semi-eixos aqui. Primeiro, antes de tudo, marcar, né, a posição relativa. E outro cuidado também na hora de montar a trizeta, sempre na hora de tirar com cuidado e na hora de montar também com cuidado, respeitando a posição e sempre com uma morsa e numa bancada. Evita ter que trocar isso no eixo, com o eixo montado no câmbio, porque você acaba dando tranco, encaixando de forma errada e acaba já danificando prematuramente a trizeta. Então vamos lá para a desmontagem. Bom, antes de mais nada aqui, eu fiz um teste aqui na trizeta, eu não tenho folga, estou tentando girar um contra o outro aqui, e essa peça nesse sentido e essa peça no outro. Então estou tentando fazer que eu percebo que eu não tenho uma folga, não está batendo. Se você escutar um barulho de metal batendo contra o outro, provavelmente a trizeta já está gasta, você tem que trocar ela antes que tenha que trocar a tulipa, o conjunto todo. Então esse é um dos primeiros testes que você vê. Então os 2 semi-eixos aqui estão muito bons, embora a idade do carro eles estão ótimos. E é isso aí. Então marcar aqui e começar a desmontar a tulipa. Lembrando que aqui eu estou fazendo com uma broca, pode ser feito com uma punção, um marcador industrial, qualquer coisa do tipo que no momento da limpeza não vai se apagar. Estou usando a broca que eu acho que é mais difícil. Acho não, na verdade é difícil, não tem como apagar depois com produto de limpeza. Então vou marcar esse lado aqui e esse lado aqui. Eu vou utilizar essa linha aqui da coifa como uma referência. Não dá pra ver, mas tá... Consegui riscar que esse aço aqui ele é bem duro em relação a esse aqui. Então aqui tirar essa abraçadeira. Já tem um potinho aqui que vai sair muita graxa, né? Já vou tirar ele fora.
braçadeira. Lembrando que essa braçadeira é descartável mesmo, né? Então aqui, tirar agora com todo cuidado, eu vou fazer isso na morsa, para evitar forçar, sair em ângulo. Bom, embora seja uma peça aí, assim olhando, é bem robusta, essa parte aqui tem que tomar cuidado para evitar forçar. Então, afastar aqui a coifa. Tirar aqui antes, né? Que eu acabei esquecendo de tirar a braçadeira aqui. Aqui já vê que a graxa está bem liquefeita já. Então aqui com cuidado eu vou tirar aqui. Eu tava quase óleo já. Então essa aqui é a trizeta. E essa aqui é a tulipa. Tá vendo? Então cada pezinho dela aqui, ela encaixa em um alojamento aqui. Então, como ficou muito tempo funcionando aí, cada pezinho que criou seu padrão de desgaste dentro desses alojamentos. Quando você vai trocar uma trizeta nova, que é essa peça aqui, isso não tem tanto sentido você marcar. Mas nesse caso, como eu vou aproveitar mesmo, então precisa respeitar esse padrão de desgaste aí. Bom, aqui essa coifa não tem muita salvação, embora eu não queira destruir ela, porque claro que eu não vou aproveitar, mas ela também não pode ser que sirva aí para outra caso emergencial, então vou deixar guardado. Eu vou tirar pela homocinética aqui. Homocinética a mesma coisa, eu vou tirar aqui. Evitar isso aqui que eu fiz, tá? Virar ela demais. Esse aqui já tem a graxa, tá um pouco mais com cara de graxa mesmo. Aqui para tirar a homocinética, esse tipo de trava que usa nesse carro é dando uma pancadinha aqui. É igual para tirar do semi-eixo do câmbio. Tem que ser com tranco para ele vir. Bom, aqui é a travinha que vai dentro do câmbio. É aquela mesmo tipo de trava que tem no motor de arranque, na bomba de direção hidráulica. Então, na hora que dá a pancada, ela encolhe e sai. Bom, consegui tirar. Mostrar o jeito mais fácil. Eu tentei da pancada, não ia. Tem um jeito que sai facinho, sem muito problema. Então, aqui eu tenho a trava, né? Então, tá aí. Então agora é só tirar as coifas. Estopo, tirar o excesso de graxa. Isso aqui não tem jeito, tá? É um serviço extremamente sujo mesmo. Isso é muita graxa aqui. Então, a coifa. Então essa homocinética eu vou deixar junto com esse semi-eixo para não confundir depois, montar essa na outra. Então essa é desse conjunto aqui e a outra eu vou desmontar e deixar separado. Bom, aqui já dá pra ver a diferença, né? Tava quase sem graxa aí. Bom, aqui prende aqui esse corpo dela aqui na morsa, né? Prende bem. Aqui eu vou pegar uma madeira e puxar esse eixo aqui pra cima. Enquanto eu puxo, eu bato aqui.
Bati com o martelo aqui mesmo. Bem devagar, não marcou, não fez nada. Então eu vou puxando e vou batendo aqui, aí eu consigo tirar o eixo. Agora vou limpar isso aqui com óleo diesel para dissolver essa graxa, lavar, depois eu volto a montar ela. Continuando a manutenção, as peças tudo limpa, né? Bem limpinho. Não saiu 100% da graxa, mas boa parte aí tá bem limpinho. Então vou começar aí pelo lado do motorista, lado esquerdo aí, né? Então aqui já com os kits, eu já acabei colocando uma coifa aqui do lado da trizeta. Bom, esses kits eles sempre vêm com um pacotinho de graxa. O que é legal desse kit aqui, especial, além da graxa, né, que todo kit vem. Se você for trocar a trizeta, ele vem com a trava nova aí. Aqui, vou colocar essa parte aqui, não tem muito segredo. Mas antes eu vou colocar a coifa aqui do lado da homocinética. Só um pouquinho só de vaselina aqui na entrada para ele não entrar tão forçado. Pode ser a própria graxa aí também do kit, mas eu prefiro usar a vaselina. Pronto. Vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Depois qualquer coisa eu arrasto mais para frente se precisar. Mas vai ficar mais ou menos aqui na marcação aqui Ele veio também com uma travinha nova aí da homocinética. Aquela velha conhecida aí. Então aqui vou colocar assim. Pronto. Trava nova. E essa graxa aqui é homocinética, ela é base grafitada, né? Tem grafite na verdade. Base de cálcio, mas grafite. Abrir aqui. Pronto. Então, o primeiro passo aí é... Deixa eu acertar aqui a gaiola. Pronto. Deixa mais ou menos aqui alinhadinha. Bom, é colocar a graxa sem dó aqui dentro. Principalmente nas bolinhas aqui. A quantidade de graxa que vem aqui é a recomendável, não é nem menos nem mais. Espalhar aqui bem a graxa. Essa graxa aí, claro, vai espalhar direitinho quando o carro tiver em movimento, né? Vai criar um padrão aí de distribuição, vamos dizer assim, de graxa. Aqui acho que tá legal. Aproveitar passar um pouco aqui no eixo aqui, né? Antes de colocar. Isso aí. Na coifa não precisa, tá? A coifa naturalmente ela vai sujar, vamos dizer assim, com o tempo. Bom, o que eu tava falando sobre graxa, essa graxa aqui, até o cheiro dela é diferente, né? Você percebe que não é qualquer uma, não é qualquer graxa. Isso é importante. Agora colocar esse cara aqui, puxar aqui a coifa antes. Puxar um pouquinho aqui.
trava já tá aqui no eixo. Vou tentar encaixar aqui nos dentinhos. E acho que já deu uma encaixadinha aqui. Tenho certeza eu vou colocar na morsa e bater. Colocar uma madeirinha na outra ponta, né, pra proteger, cuidar para não acertar a trizeta, para terminar de encaixar. Encaixado. Percebe que até a graxa deu uma subida aqui. Bom, aqui dá uma aumentada que não solta mais. Agora vou achar aqui a coifa. Já procuro o lugar dela aqui. Pronto, só tirar essa graxa aqui que saiu. Colocar a braçadeira. Aqui é importante, antes de fechar com a braçadeira, é observar que aqui essa coifa não pode nem estar esticada nem muito colhida, porque ela vai movimentar. Se eu deixo ela muito esticada, qualquer movimento você já está forçando ela, então o risco de rasgar é grande. Se eu deixo ela muito colhida também, no movimento de retração, quando ela encolhe, ela também pode um anel aqui friccionar com o outro, que com o tempo pode rasgar também. Então tem que ter um bom senso aí, um meio termo. Acho que aqui tá num bom tamanho aí da coifa. Mais ou menos essa marcação aqui. Então agora colocar a braçadeira, depois colocar a coifa da trizeta. Vou encaixar esses dentinhos aqui. Vou encaixar esses dentinhos aqui nesses furos aqui. Depois que tiver encaixado, eu venho e amasso aqui. Tem um alicate certo para fazer isso, mas eu vou usar uma turquesa aí para morder. Só ter cuidado para não morder demais, para não arrebentar. Um pouco chatinho achar aqui, mas então, achar de fenda fica mais fácil isso. Pronto, soltou de novo. Pronto, prendeu aqui. Deixa eu dar uma batidinha aqui para ver se não... Pronto. Aqui dá pra ver que ela já fica no lugar. Pronto. Continuando aqui. Agora a parte mais chata, que é a trizeta. Vou fazer isso na morsa, né? Todo cuidado. E montar ela. Marcação que eu fiz. Vou jogar graxa aqui. Vou esquecer também da trizeta, né? Principalmente aqui nos rolamentinhos de agulha, que é mais fácil que um copinho. É mais fácil jogar aí. Então aqui, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na marcação. Então, tem a marcação que eu fiz e a marcação tá aqui. Então, vou casar as duas aqui. Esta aqui. Com cuidado. Pronto. Então, com todo cuidado, agora é só... Já foi colocado, agora é só colocar a coifa. Um pouco chatinho pra colocar, porque por causa desses dentinhos aqui estão. Deixar de fenda com cuidado. Puxando aqui. A mesma coisa aqui.
Terminar de ajustar aqui na bancada. Que a coifa ela ajuda a manter a trizeta no lugar. Vou colocar a abraçadeira. E ajustar aqui. Bom, o outro lado aqui eu vou filmando, mas é o mesmo procedimento. E para terminar isso aí, acabar essa parte aí da transmissão. Já terminada aí a revisão dos semi-eixos. Tá tudo montadinho. Só montar no carro agora. E durar aí. Espero que dure aí mais 100 mil quilômetros. Que já rodou essa graxa velha aí. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Em breve tem mais vídeos aí da manutenção do carro. Até mais.